Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente volta a falar do VISC11, fundo imobiliário de tijolo do segmento de shoppings da Vinci Gestora. Vamos falar do relatório do mês de novembro, que trata dos dividendos que vão ser pagos agora no mês de dezembro. Mas antes a gente vai trazer algumas informações, alguns números importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses o dividend yield distribuído pelo fundo foi de 12,4%, o que seria um dividend yield estúpido, considerando que ele é um fundo de tijolo e não um fundo de papel. Aqui é yield de fundo de papel high grade. Só que, no entanto, o fundo está com um P sobre VP de 0,70. Sim, você não ouviu errado, 0,70. Ou seja, o fundo está com 30% de desconto e sem estar sem nenhum problema. E isso é o mais impressionante, porque normalmente, para estar com um desconto tão grande, o fundo normalmente está com algum problema. Ou está distribuindo muito pouco, ou está com uma vacância muito alta, que normalmente um é consequência do outro, e isso causa esse desconto tão grande. E como vocês sabem, esse desconto muito grande do valor da cota de mercado causa uma distorção nesse yield dos últimos 12 meses. E eu fazendo aquela correção que eu gosto de fazer sempre, esse yield cai de 12,4 para apenas 8,7, o que é nada mais nada menos que um dividend yield ok para fundo de tijolo. Nada demais, é só ok. Ou seja, para quem está comprando nesse valor de mercado agora, tá muito bom. O yield on cost tem a tendência de ficar muito grande com o tempo, mas para quem comprou quando o valor da cota de mercado estava praticamente igual o valor patrimonial, tá um yield apenas ok, nada demais. Só que eu acho que ele nunca chegou nesse valor patrimonial atual. Até porque esse valor patrimonial atual foi devido a uma valorização patrimonial que o fundo teve numa avaliação. Então por isso ele subiu muito. Eu não me lembro exatamente quanto, mas creio que foi uns 10, 12 reais que o valor da cota patrimonial subiu. E desde então ele nunca chegou, eu acho, que eu me lembre, ao valor patrimonial atual. Ele sempre ficou abaixo. Mas só que quando não estava com um problema o mercado como um todo, como a gente está vendo nos últimos meses, era 0,90 o P sobre VP. Ou seja, o desconto tinha, mas era um desconto pequeno. E agora está esse desconto absurdo por causa de toda essa movimentação do mercado atual. Como eu venho falando nos últimos vídeos, muita gente deixando a renda variável e partindo para a renda fixa para investir no Tesouro IPCA+, que lá está dando um retorno de IPCA mais 7,3, alguns IPCA mais 7. Então, em nenhum momento ele teve tão descontado como está agora, com 30% de desconto para um fundo sem problema nenhum, é um desconto absurdo. O dividendo que ele vai pagar nessa sexta-feira agora vai ser de 80 centavos novamente, que nos dá um retorno de 0,82% de yield, o que seria um bom yield se não fosse por esse valor da cota estar tão amassada, porque se tivesse no valor patrimonial, esse yield seria na faixa de 0,60, que para mim é um yield péssimo, mas como ele está bem descontado, 0,82 é um dividend yield ok. Alguns podem dizer até que é um bom dividend yield, apesar de eu achar que 0,85, 0,90 seria um yield mais interessante. Até porque, como a maioria dos fundos de tijolos agora estão bem descontados, no momento a maioria está nessa faixa de 1. Então ele aqui 0,82 está até abaixo do que alguns estão trazendo no momento, com esse valor de cota de mercado bem amassada da maioria dos fundos de tijolos. Entrando aqui no relatório, a gente vê aqui que no final do mês de novembro o valor da cota de mercado estava R$ 96, o valor da cota patrimonial é R$ 126. Nesse momento aí, o P sobre VP era 0,76, ou seja, aumentou o desconto. Nessa época aí era 24% e agora está 30%. O número de cotistas dele é bem alto, até porque ele é um fundo bem antigo. Ele já está quase para completar 11 anos. Em março do ano que vem ele completa 11 anos na nossa bolsa, tem quase 350 mil cotistas. E o valor do rendimento que vai ser pago agora, a gente já viu que é 80 centavos, mas o valor que o fundo ainda conta como reserva é de 33 centavos, ou seja, o fundo ainda conta com uma reserva bem interessante a ser distribuída nos próximos meses. Isso aí ele está usando para manter os rendimentos estáveis. Para mim, um grande pecado desse fundo, se é que se pode dizer isso, é que ele distribuiu muito fortemente receita não recorrente entre a metade de 2023 e a metade de 2024. O pessoal estava mal acostumado com esses rendimentos altos, de R$1. Ele estava distribuindo R$1, que era cerca de 25 centavos da era não recorrente. E quando o fundo caiu o rendimento de R$1 para 80 e pouco, aí o pessoal muita gente saltou fora do fundo porque achou que o rendimento estava baixo. Mas na prática, o rendimento só estaria baixo se o fundo estivesse no valor patrimonial. Eu concordo. Se estivesse no valor patrimonial, pagando 80 centavos e ele custando quase R$130, o rendimento estava baixo. Como eu falei para vocês, seria na faixa de 0,60%. É quase como um fundo de laje cheio de vacância. Não faz o menor sentido. Mas como ele está bem abaixo do valor patrimonial no momento, então eu acho que tá bom esse yield. Teve aquela correção que o mercado sempre faz, só que corrigindo demais. O problema é esse. A correção tá alta demais. Ele era para
tá um pouquinho mais caro, pelo menos, não tão barato como ele tá. Eu acho que se ele tivesse, o valor da cota de mercado dele tivesse R$100, tava ok, mas tá muito abaixo de R$100, então tá fora do normal. A gente chega aqui nesses comentários do gestor sobre atualizações sobre o desempenho do fundo, mas antes eu gostaria de perguntar para você. Você possui o VISC11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira ou aumentar a sua posição, até para reduzir o seu PM, aproveitando esse momento que ele tá super descontado? Ou ao contrário disso, você tá pensando em vender ele porque tá achando que ele tá pagando pouco? Me diga aqui nos comentários para gente trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus fundos imobiliários de tijolo desse segmento aqui de shoppings, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal e você quer ficar bem informado, seja sobre fundo imobiliário, Fiagro e Finfra, não perca mais seu tempo, já se inscreve. Não pense mais nada, já se inscreve, já larga aquele likezão que é muito importante, deixa o like, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e assim que sair você tá assistindo ele bem quentinho para ajudar o engajamento e o YouTube distribuir para mais pessoas e a gente conseguir bater a meta, porque no mês passado não teve vídeo aqui do VISC11, porque ele ficou abaixo da média. Eu tô considerando a média de views do mês para trazer novamente os vídeos que deram mais views, acima da média ou na média. E no mês de outubro ele ficou abaixo da média dos demais vídeos, por isso que a gente não trouxe. Ele até teve uma quantidade interessante de views, foi quase 600, mas nesse mês a média ficou na faixa de 650, ou seja, ele ficou abaixo da média. Ele tá dando quase 600 hoje. Na época que eu comecei a verificar as médias, eu acho que ele não tinha chegado nem a 550, ou seja, ele ficou pelo menos uns 100 views abaixo. Se nesse mês ele tiver uns 500 views, eu acho que ele já fica acima da média, porque esse mês tá fraco, que eu tô percebendo. Não sei se vai aumentar, mas no momento tá baixa a quantidade de views, e eu acho que se ele chegar nos 500, 550, ele bate a média. Se não, a gente não vai trazer ele novamente no mês que vem, e provavelmente dessa vez vai demorar muito pra gente trazer ele. A gente só tá trazendo ele até porque ele deu sorte, porque a gente ia trazer outro fundo hoje, mas a gestora demorou a lançar o relatório do mês passado, e por isso a gente não conseguiu trazer, e por isso tá trazendo o VISC11. Voltando aqui, no mês de novembro a gente já sabe que ele vai pagar 80 centavos, mas o resultado do fundo, ou seja, o lucro gerado pelo fundo foi de 78 centavos por cota, ou seja, ele teve que tirar dinheiro daquela reserva que ele tem para complementar e pagar os 80 centavos, e ficou com 33 centavos, ou seja, ele tinha 35 centavos de reserva, tirou 2 centavos, ficou 33. Aí ele lembra sempre que neste relatório ele passa para a gente os dados de mercado do fundo e informações financeiras relativas ao mês de novembro, porém os indicadores operacionais dos shoppings são relativos ao mês de outubro, e tem essa defasagem de tempo em relação a os resultados operacionais dos shoppings. No mês de novembro eles efetuaram o pagamento de cerca de 63 milhões e meio referente à aquisição do shopping Via Sul Shopping, que é aquele shopping que eu sempre falo para quem me acompanha, que eu moro aqui bem pertinho do Via Sul Shopping. Para mim é o principal shopping da cidade, que é bem pertinho da minha casa, fica mais ou menos a 1,5 km da minha casa, e se eu quiser a pé para lá eu demoro uns 10 a 15 minutos só. Então eles confirmaram a compra do fundo, já tinha sido fechado esse negócio em 2023, como a gente está vendo aqui, foi no dia 24 de outubro de 2023, mas só agora eles efetuaram esse pagamento de 63 milhões e meio praticamente. Aqui chegamos na DRE do fundo, uma das piores DREs da face da terra dos fundos imobiliários aqui do Brasil, porque é aquela DRE que só traz um mês. Pessoal, para mim, eu não gosto nem de falar, mas na pior das hipóteses tem que trazer 3 meses. 3 meses. Pior das hipóteses. E aqui é um mês. Mas para mim o ideal é um ano, e aqui é apenas um mês. Você não tem como comparar com o mês anterior, a não ser que eu abra o relatório do mês anterior para comparar. E eu não vou fazer isso dessa vez. Esse vídeo também vai ser um pouquinho mais enxuto, porque tem algumas coisas que ele sempre repete, e eu vou deixar para você assistir no vídeo anterior. Então aqui no topo do lado direito eu vou colocar um cardzinho para você assistir o vídeo anterior, para complementar o que eu falei nesse vídeo aqui. E é sempre bom, para quem não tiver assistido, ou para quem quiser relembrar como é que estava o fundo no vídeo anterior, para você ver como é que está o fundo atualmente. É sempre bom fazer essa conexão do vídeo anterior para esse vídeo atual. Então a gente vê que o resultado do fundo no mês de novembro foi de 22 milhões e meio, praticamente, o que dá esses 78 centavos por cota que a gente já falou para vocês. Mas as remessas dos shoppings, que basicamente é o resultado dos shoppings, foi de 27 milhões 680, ou seja, 96 centavos por cota. Claramente a gente vê aí um consumo de cerca de 5 milhões dos valores recebidos dos shoppings com despesas. Basicamente foi isso que a gente vai ver agora nessa DRE. E aí ele fala que o resultado não distribuído é de 9 milhões 381 mil, que equivale a 33 centavos por cota. Aí a gente vê que o resultado dos shoppings, que é a remessa que ele chama, foi 27 milhões. Só que ele teve resultado financeiro negativo de 1 milhão 765. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a alavancagem do fundo consumiu cerca de 1 milhão e 800.
Na prática, foi 3 milhões e 800. Mas só que como ele também tem dinheiro em caixa, e esse dinheiro em caixa rendeu 2 milhões, ficou só 1 milhão e 800 de resultado financeiro, um prejuízo, no caso. Aí também você reduz a taxa de administração, que é o quê? É administrador, escriturador e gestor. Ele chama tudo isso de taxa de gestão. Foi um consumo de 3 milhões e 300 mil praticamente. Então no total foi mais de 5 milhões consumidos com resultado financeiro que foi prejuízo, com taxa de administração. Então no final das contas, o fundo teve uma perda aí de 5 milhões com despesas. Então o resultado total, ou seja, o lucro total do fundo foi aqueles 22 milhões e meio praticamente, que deu 78 centavos, mas ele pagou quanto? 23 milhões e 63 mil, que seria 80 centavos. E a gente vê aqui, ó, que o resultado acumulado não distribuído inicial, ou seja, a reserva que o fundo possuía inicialmente, nessa DRE aqui, era 35 centavos. Mas como ele teve que complementar esses 78 centavos com 2 centavos, tirou 2 centavos da reserva, ó, menos 2, e ficou com 33 centavos de resultado não distribuído, ou seja, reserva que o fundo possui de 33 centavos. Que ele vai ficar usando essa reserva para exatamente tentar manter esse pagamento aí de 80 centavos. A princípio é isso. A gente vê aqui, por exemplo, no histórico de distribuição do fundo, que de novembro de 2023 até maio de 2024, ele pagou R$1, e na realidade ele estava pagando R$1 há mais tempo, mas aqui ele mostra a sequência dos últimos 7 meses que ele pagou, e nos últimos 6 meses caiu. Teve 2 meses que ele pagou 85, o valor da cota já deu uma despencada grande quando ele mencionou no relatório que o guidance iria mudar, e aí já teve muita gente que começou a vender cota nesse período aqui, de maio para junho. Aí caiu para 85, 85, 83, e agora nos últimos 3 meses 80 centavos. Ele fala aqui da estimativa de rendimentos, só que ele fala a estimativa de rendimentos até dezembro, ou seja, já estamos nele. Então em dezembro agora ele deve anunciar provavelmente novamente 80 centavos. A gente vê que isso aqui é meio fake, esse guidance dele, porque ele diz que é de 80 a R$1, mas ele só distribui na banda baixa, só nos 80 centavos. Se esse guidance fosse mais real, ele deveria estar distribuindo por volta de 90. Ou eram uns 85 ou eram uns 95, mas não 80, ele tá na banda baixa. Aqui o guidance, para ser mais real, deveria ser um guidance assim, 0,70 a 0,90, pronto. Aí ficaria um negócio mais real. Vamos ver como é que vai ser o novo guidance que ele vai nos apresentar para o primeiro semestre do ano que vem, né? Que eu acho que ele só vai trazer no relatório de dezembro. Então vai ser muito importante você ajudar a gente a bater as metas, deixando aquele like, aquele comentário para o YouTube distribuir para mais pessoas e a gente bater a quantidade de views para no próximo mês estarmos trazendo novamente a leitura do relatório do mês de dezembro. Se ligue aí para ajudar a gente e a gente conseguir trazer, que provavelmente ele vai dizer quanto é que vai ser o guidance do fundo no primeiro semestre de 2025. Chegamos aqui à carteira do fundo e o fundo diz que está com um patrimônio líquido de 3,6 bilhões. É um dos maiores fundos de shopping da nossa bolsa. Então, o fundo atualmente conta com um patrimônio investido em shoppings de 3,9 bilhões. Lembrando que esse fundo aqui não é como o HSML, por exemplo, que gosta de ter participação majoritária. Aqui é o contrário. Aqui ele gosta de ter muitos shoppings, mas com pequenas participações. Poucos shoppings são os que ele tem uma participação grande. Então, no caso, ele tem uma participação em shoppings de quase 4 bilhões, mas o patrimônio líquido dele é mais baixo. Por quê? Porque ele tem uma dívida, né? Então a alavancagem vai diminuir o patrimônio líquido. Para quem não sabe, patrimônio líquido é ativos subtraindo os passivos. Então as dívidas, a alavancagem do fundo. De ativo ele tem 3,9 bilhões e ele tem quase mais 300 milhões em aplicações financeiras. Ou seja, na prática ele tem 4,2 bilhões de ativos. E ele ainda tem até um pouquinho aqui nesse tal de outros, cerca de 52 milhões. Mas como ele tem 565 milhões em obrigações de imóveis a prazo, ou seja, os passivos do fundo, a alavancagem do fundo é isso aqui, quase 600 milhões, aí o patrimônio líquido dele fica em 3,637. Ele arredondou para 3 bilhões e 600. Aqui ele diz que as obrigações do fundo são 565 milhões, a gente já sabe, só que subtraindo as aplicações que o fundo tem financeiras, que é quase 284 milhões, com mais o recebimento que ele vai ter, cerca de 58 milhões da última parcela das vendas dos ativos que foi feita em 2023, ele tem na realidade obrigações líquidas, ou seja, o passivo líquido dele aqui seria de 224 milhões. E aqui a gente tem todas as obrigações que ele tem, fora o earnout, que ele tem a pagar de 28 milhões. Mas o grosso mesmo é isso aqui, as obrigações a prazo. São os passivos, que ele tem várias CRIs aqui. E essa dívida aqui atrelada à CDI. Vocês devem estar percebendo que o relatório está com a cara nova, né? Eu acho que no relatório que eu trouxe em setembro não estava. Eu não sei se isso aqui foi alterado já no relatório de outubro ou foi agora. Mas essa paleta de cores ainda continua ruim. Por exemplo, esse azul aqui praticamente é esse mesmo azul aqui. Então não dá nem para perceber muita diferença desse para esse. Por exemplo, essa cor aqui que parece um vinho escuro, tá muito parecida com essa aqui também. Essa aqui com essa parece também com essa aqui. Esse verde aqui parece com esse verde aqui também. Nesse tamanhozinho aqui que ele coloca tipo um pingo, aí fica pior ainda da gente ver isso. Basicamente esses 12% é para ser do Prudent Shopping. Esses 8% é para ser do Campina Shopping. Mas para mim essa cor aqui não é essa aqui não.
O Granja Viana é pra ser esse aqui, mas também não parece ser esse aqui não. Parece ser o Campinas Shopping. E o North Shopping era pra ser esse aqui, né? Mas também não parece esse. Parece ser outro. Então eu não vou nem ficar perdendo meu tempo tentando adivinhar quem é quem aqui. Eu marquei esses 3 em vermelho porque são os 3 que estão aqui praticamente na minha cidade. Apesar de Maracanaú não fica dentro de Fortaleza. Cidade vizinha colada que faz parte da região metropolitana aqui de Fortaleza. Mas esses 2 aqui são aqui em Fortaleza. Esse aqui, como eu falei, o Via Sul Shopping, que ele acabou de pagar a última parcela. É quase aqui dentro da minha casa. O Iguatemi é bem próximo aqui da minha casa, porque ele é próximo do Via Sul. O Iguatemi fica a cerca de uns 4 quilômetros da minha casa. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito e quer ficar bem informado, seja sobre Fiago, Fundo Imobiliário e FIINFRA, já se inscreve agora. Não perde mais seu tempo. Já larga aquele likezão muito importante. Já larga o like e comenta aqui para ajudar a gente bater a meta de views e com isso estarmos trazendo novamente a leitura do relatório do mês de dezembro aqui no começo do mês de janeiro do VISC 11 para vocês. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!